Você acreditaria se eu dissesse que um simples pão pode mudar o destino de 3 pessoas para sempre? A chuva caía pesada, como se o céu quisesse lavar a cidade inteira, e as sirenes ao longe se misturavam ao burburinho tenso dentro do fórum. No salão principal, um homem engravatado lutava para sustentar uma mentira grande demais até para o próprio ego, enquanto uma jovem de avental simples, os olhos cansados mas cheios de coragem, segurava uma pasta de papelão como se fosse um escudo. Antes que o juiz pedisse ordem, um desconhecido nos bancos do fundo levantou-se, retirou o casaco surrado, sob os flashes dos celulares, revelou-se como o bilionário mais discreto da região. Os murmúrios viraram ondas. A história, que até ali parecia desigual e cruel, estava prestes a mudar. E tudo havia começado dias antes, na esquina de uma lanchonete barata, quando um único gesto de bondade mudou para sempre o rumo dessa história. Clara não era do tipo que desistia. Aprendeu cedo que o mundo podia ser áspero, mas que a bondade ainda era um tipo de teimosia que merecia ser cultivada. Na lanchonete da esquina, onde o café sempre tinha cheiro de madrugada e os azulejos guardavam conversas que ninguém ousava repetir, ela se movia como quem dança. Equilibrava pratos, lembrava pedidos sem anotar, adivinhava a fome nos olhos dos clientes. Seu dom era silencioso e contundente, memória fotográfica. Bastava olhar uma vez, e números, nomes, detalhes de notas e horários grudavam nela para sempre. Não usava isso para se gabar. Usava para sobreviver. A vida de Clara girava entre as mesas da lanchonete e o pequeno quarto que dividia com a mãe, Dona Elsa, cujo corpo frágil travava uma luta diária contra uma doença rara que exigia remédios caros e exames que davam medo só de ouvir o preço. Às vezes, quando a dor apertava, Dona Elsa pedia que Clara sentasse um pouco, só para eu te olhar e lembrar que o mundo tem jeito. Clara sorria, ajeitava as cobertas, prometia que um dia ia abrir um cantinho de padaria social no bairro para que ninguém mais precisasse ir dormir sem pão. Promessas assim aqueciam. Naquela manhã encharcada, o vidro da vitrine virou o espelho trêmulo da cidade. A chuva batia como dedos impacientes. Otávio entrou na lanchonete com um vento frio atrás dele. Terno de corte impecável, relógio caro que brilhava como resposta pronta, olhar que carregava o tédio de quem se acha grande demais para qualquer espaço simples. Gerente de um banco local, adorava transformar seu café curto em espetáculo longo. Fazia ligações em viva voz, falava alto sobre cifras, tratava a gente como se fosse cifra também. Olhou para Clara sem vê-la e bateu na mesa como se chamasse um garçom invisível. O de sempre, disse, sem por favor, sem olhar. Clara trouxe o café, o pão na chapa, a água com gás. Sabia a ordem exata, o ponto exato, o copo exato. Enquanto pousava a xícara, avistou do lado de fora uma figura encolhida sob a marquise. Um homem molhado, roupa rasgada, barba por fazer, olhar silencioso. O frio parecia ter unhas. E a fome, um jeito de envergonhar até o coração mais orgulhoso. Clara, então, abriu a bolsa, retirou o pão que levaria para seu descanso de 15 minutos e saiu, enfrentando a água que batia no rosto. Estendeu o pão com as 2 mãos. Pode não ser muito, mas é o que eu tenho agora. É seu. O homem levantou os olhos, e havia ali uma atenção que não combinava com a pressa dos passantes. Recebeu o pão com cuidado, como se fosse frágil, e fez um gesto pequeno de gratidão. Clara, sem esperar resposta, voltou para dentro, tentando disfarçar o tremor no queixo. Mas uma bondade simples irrita quem confunde poder com valor. Otávio viu a cena inteira, como quem vê uma ameaça à própria narrativa. Levantou-se, a cadeira arrastando no chão, e fez da lanchonete um palco. É esse o padrão do seu estabelecimento? Alimentar vagabundo na porta. A imagem do meu banco fica manchada. Os olhares que antes eram distraídos viraram curiosidade. O dono da lanchonete, temendo perder os depósitos e a parceria com o banco, empalideceu. Clara respirou fundo, a chuva ainda em suas pestenas. Se um pedaço de pão devolve dignidade, nunca é desperdício, disse, sem levantar a voz. A frase acertou Otávio como pedra no orgulho. Ele sorriu torto. Uma lâmina.
Então desperdice sua vaga. Está demitida. Agora. Na frente de todo mundo. Para aprender a não confundir trabalho com caridade. O dono, tremendo, concordou. Gaguejou uma desculpa. Os clientes se calaram. A chuva parecia rir do lado de fora. Clara recolheu o avental, abraçou o próprio corpo para conter o abalo e saiu. Ninguém aplaudiu. Ninguém impediu. Mas, do lado de fora, o homem do pão a seguiu com o olhar como quem guarda um segredo na memória. Se você também acredita que um gesto pequeno de bondade tem força para enfrentar um oceano de arrogância, deixa o seu like agora. Isso ajuda demais a nossa história a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que integridade ainda vale. Clara caminhou com a sensação de que a cidade inteira tinha crescido, e ela, encolhido. A água entrava no tênis, o vento cortava as mãos, e a mente corria adiante. Aluguel, remédios, a imagem da mãe sorrindo apesar da dor. Tentou negociar na farmácia só essa semana, ou pago dobrado na próxima. Ouviu um não mecânico, daqueles que saem antes de pensar. Bateu à porta de uma vizinha, ouviu um volver com meu marido. Pensou na Associação São Miguel, a tal entidade que uma cliente falará semanas atrás, lembrando de cabeça o endereço e o horário de atendimento. Sua memória era uma bússola quando tudo mais se perdia. Antes de chegar lá, um carro importado encostou na calçada. Otávio, atrás do volante, baixou o vidro como quem acena de um trono. Aprendendo o seu lugar, disse, jogando uma nota de 50 no chão. Pega. Compra outro pão para os seus amigos da rua. Clara manteve os olhos firmes, as mãos cruzadas. Prefiro passar fome a perder a dignidade. Ele riu. O motor roncou. E a água espirrou nos tornozelos dela quando o carro arrancou. Humilhações têm um jeito de se espalhar. Naquela tarde, surgiu na internet do bairro a fofoca. Garçonete some com dinheiro do caixa. Bastou alguém escrever, e pronto, parecia verdade. O dono da casa mandou mensagem. Se atrasar de novo, despejo. As prateleiras esvaziavam, o estômago doía mais pela ansiedade do que pela fome. Na porta da Associação São Miguel, uma fila de rostos cansados contava histórias antes de abri-las. Clara esperou a vez, explicou a situação, ouviu um escreve aqui seus dados, volta amanhã. Ela saiu com um papel na bolsa e um nó na garganta. Na esquina, o homem do pão apareceu, como se brotasse da própria chuva. Não pediu nada, ouviu, e disse poucas palavras. Quem planta bondade, colhe justiça. Às vezes demora, mas vem. Clara assentiu, sem entender totalmente, mas guardou a frase na parte mais iluminada da memória. A notícia falsa virou denúncia. Chamaram Clara à delegacia. Perguntaram por onde tinha andado, quanto levava na bolsa, porque tinha saído rápido do trabalho. Ela percebeu no olhar do escrivão aquela dúvida cansada que tantas vezes já vira. Gente pobre pode ter feito. Saiu com o coração acelerado e a sensação de que os passos dela tinham ficado mais pesados. Voltou para casa e encontrou a mãe acordada, sorriso de quem entende dores invisíveis. Minha filha, senta aqui. Me coita, pediu. Enquanto Clara contava, Dona Elza alisava seus cabelos como quem organiza pensamentos. Você é luz, Clara. Luz às vezes dói no olho de quem vive no escuro. Mas luz não se apaga por medo da noite. Na madrugada, Clara fez uma promessa silenciosa. Não seria engolida. Levantou-se antes do sol, escreveu em folhas soltas o que lembrava ver na mesa de Otávio. Números, transferências, nomes de empresas, datas de reuniões. Seu dom de memória transformava fragmentos em mosaico. Havia padrões. Valores arredondados demais. Depósitos que se repetiam em horários estranhos. Clientes citados em tom confidente que, de repente, sumiam da conversa. No papel, a teia aparecia como um mapa antigo. Faltavam provas concretas. E provas, ela sabia, moravam em lugares com cadeado. Resolveu procurar Diego, o cozinheiro da lanchonete, amigo de horas de correria e confidências compartilhadas entre pratos. Diego, eu preciso do vídeo da câmera da frente no dia da minha demissão.
e das planilhas que o Sr. Mauro imprimia para o Dr. Otávio. Eu sei que elas ficam num fichário azul, embaixo do balcão, segunda prateleira. Diego arregalou os olhos. Como você? Ah, claro, você lembra de tudo. Mas isso é perigoso. Clara. O patrão ficou apavorado com o banco. Eu não tenho outra coisa além da verdade. Saíram como quem não sai. Diego, num intervalo, fingiu buscar farinha no estoque. Clara, capuz baixo, cruzou a cozinha, pegou o fichário. O coração batia alto, mas as mãos não tremiam. A câmera de segurança tinha backup num pendrive. Diego, com dedos ágeis, copiou o trecho. Ficaram em silêncio, cúmplices e amigos. Quando Clara saiu, o vento pareceu menos frio, como se a cidade, por um instante, conspirasse a favor. No dia seguinte, outra surpresa amarga. Uma intimação formal. O inquérito andava rápido. Otávio sorria para as paredes do banco como quem acaricia um troféu. A cidade comentava: eu sempre achei aquela menina metida. Quem mandou se meter com gente grande? E ainda assim, nos cantos, havia olhares que torciam por Clara, mas não sabiam como torcer em voz alta. Enquanto isso, em hotéis caros e carros discretos, um homem anotava coisas num caderno pequeno. Henrique Valença, investidor, bilionário que odiava alardes, estava na cidade há uma semana. Só que quase ninguém sabia. Ele tinha um hábito curioso. Às vezes se disfarçava, misturando-se à rua para ouvir a verdade crua que não entrava nos relatórios. O mundo tinha ensinado a ele que cifras dizem muito e quase nada. E naquela manhã de chuva, ele tinha ouvido algo que não cabia em planilhas. Um é seu dito junto com um pão. Foi ele, obviamente, o homem sob a marquise. Henrique seguiu a vida de Clara sem se anunciar. Não por covardia, mas porque queria ver o que o mundo fazia com quem escolhia a bondade. Contratou discretamente um auditor particular, alguém acostumado a farejar padrões. Em 2 dias, tinha mais perguntas do que respostas, mas as perguntas apontavam para o mesmo nome, Otávio. E uma lanchonete, e uma demissão, e uma garota que não se curvava. Enquanto isso, Clara organizava sua pasta como quem organiza uma defesa de alma. Notas, cópias, datas, o vídeo da porta mostrando o exato momento em que ela entregava o pão. Um detalhe parecia banal, mas era precioso. Ao fundo, refletido no vidro, o rosto de Otávio, gelado, assistindo. A imagem não era prova de furto. Isso era ótimo. Era prova de humanidade e de perseguição. Os dias seguintes foram feitos da mistura de medo e esperança. Clara foi à Associação São Miguel, conversou com uma advogada voluntária, Soraya, que topou orientá-la pro bono, porque eu também já precisei e alguém me estendeu a mão. Soraya explicou que era fundamental ligar as inconsistências financeiras a documentos oficiais, mas que, em audiência, coerência e coragem pesavam. Ensaiaram respostas. Costuraram uma linha de raciocínio que fizesse sentido a quem não a conhecia. Você vai contar o que viu, do jeito que viu, disse Soraya, e o resto a gente enfrenta no olho. Do outro lado da cidade, Otávio, confiante, aparou as unhas como quem se preparava para mais um dia de se achar invencível. Tinha alianças úteis, favores trocados, um punhado de gente que o temia e outro tanto que se beneficiava do medo. Mandou mensagens, ajeitou depoimentos e se olhou no espelho como quem se aplaude. Uma garçonete contra mim. Riu do próprio reflexo. Chegou o dia da audiência. O corredor do fórum parecia comprido demais para os passos de Clara. Soraya ao lado, a pasta apertada contra o peito, uma oração sem palavras ecoando por dentro. Diego estava lá, pálido, mas firme. Do outro lado, o dono da lanchonete, olhos baixos, mãos inquietas, ele também era refém da própria covardia. No fundo, um homem de roupa simples observava tudo. Henrique, ainda incógnito, como quem assiste ao próprio coração sendo testado. O juiz pediu silêncio. O promotor, protocolar. O advogado de Otávio, seguro demais, sorriu quando anunciou a testemunha-chave. O próprio Otávio, claro. Ele se levantou,
Jurou dizer a verdade e começou a tecer uma narrativa onde Clara era ingrata, desonesta, problemática. Inventou atrasos, deslizes, furtos, tudo com a calma de quem acredita que fala define fatos. Algumas pessoas balançaram a cabeça. É assim que mentiras bem contadas se parecem com verdades. Soraya levantou-se para a arguição, tranquila como quem equilibra copos cheios. Fez poucas perguntas, as certas. Porque as cifras dos relatórios mensais não batiam com os fechamentos semanais. Porque certas transferências sempre aconteciam no minuto final do expediente. Quem autorizava depósitos de ajuste aos sábados, quando a agência estava fechada ao público? Otávio tropeçou em explicações, mas logo tentou recuperar o tom altivo. Zombou da memória de elefante de Clara, como disse, e terminou com um ataque calculado. Excelência, estamos falando de alguém que deu comida a um vagabundo na porta do meu banco para se mostrar boazinha. É esse o caráter. O salão se retorceu em murmúrios. Soraya pediu a palavra. O juiz autorizou. Clara levantou-se. O som das cadeiras arrastando pareceu mais grosso que o ar. Ela pôs a pasta sobre a bancada, as mãos firmes apesar do frio nos dedos. Começou contando a manhã da chuva. Depois, os fatos, datas, horários, valores, nomes, cruzamentos. Um mosaico desenhado sem gaguejar, costurado pela memória que carregava como dom e disciplina. Enquanto falava, tirou as cópias das planilhas, apontou discrepâncias, explicou, com clareza simples, porque certas operações só podiam ter sido feitas por alguém com acesso ao núcleo do sistema, alguém como Otávio. Por fim, apresentou o vídeo da câmera da lanchonete, mostrando a entrega do pão como pano de fundo. O reflexo do rosto dele na vitrine, um olhar que não combinava com a indignação posterior. Não era prova de furto, insistiu. Era prova do contexto de perseguição e da narrativa construída para puni-la porque ela escolheu a compaixão. O advogado de Otávio riu curto. Memória é falível. História bem ensaiada impressiona, mas não convence. Quem garante que essa garota não juntou papéis aleatórios para posar de vítima? Foi então que o homem do fundo levantou-se. O gesto foi simples, o efeito foi terremoto. Algumas pessoas o reconheceram no mesmo segundo, outras demoraram o tempo de um suspiro. Henrique Valença caminhou até a frente, pediu permissão para falar como interessado, apresentou-se. O juiz ajustou os óculos. O promotor endireitou a postura. Os celulares apontaram, e Henrique disse, eu garanto. Contou que estava na cidade em caráter privado, que, por hábito e convicção, observa o comportamento humano de perto. Disse, sem rodeios, que era o homem na chuva. Não havia teatro na voz dele, havia um cansaço velho e um espanto novo. Confirmou que investigou discretamente as movimentações apresentadas por Clara e que os padrões apontavam para desvio sistemático. Mostrou, no próprio notebook, relatórios cruzados por sua equipe, acompanhados de assinaturas digitais verificáveis, carimbos de horário e logs de servidores externos de auditoria independente. Não foi apenas uma opinião. Foi um aval técnico, pesado como martelo de juiz. E, antes de encerrar, olhou diretamente para Clara. Para que conste, eu havia entregar o único pão que tinha, sem câmeras, sem aplausos, sem expectativa de retorno. Foi a única mão que me reconheceu humano em um dia de disfarce. A justiça começa aí. O silêncio que seguiu não foi vazio. Foi cheio de entendimentos. O juiz suspirou, pediu os anexos, analisou ali mesmo, por cima, e solicitou à secretaria que abrisse diligências para verificação imediata com o banco de dados externo citado por Henrique. O advogado de Otávio tentou ganhar tempo, mas a maré tinha virado. Quando o oficial retornou com a confirmação preliminar, carimbos e logs batiam. O que restou a Otávio foi rugir insultos e se contradizer. Algemas foram pedidas. As manchetes se escreveram sozinhas no ar. O orgulho, antes escudo, quebrou como vidro fino. Clara sentiu as pernas tremerem. Não de medo, mas de alívio. Soraya segurou sua mão. Diego sorriu chorando.
O dono da lanchonete buscou um canto para se esconder do próprio arrependimento. E Henrique, por um instante, pareceu mais leve do que qualquer cifra poderia tê-lo deixado ser. Ele se aproximou de Clara, a voz menos distante do que o sobrenome. Você me lembrou o que eu tinha esquecido. Que o valor das coisas não está no preço que a gente paga, mas no sentido que a gente dá. Obrigado por me dar de volta o meu. Se você acredita que justiça e bondade ainda vencem, mesmo quando o mundo parece jogar contra, aproveita esse momento e se inscreva agora no canal. É com a sua inscrição que histórias como a da Clara continuam chegando a quem precisa de esperança. Os dias seguintes foram um rearranjo de destinos. O banco abriu sindicância. As autoridades ampliaram a investigação. O nome de Clara foi oficialmente limpo. A lanchonete publicou uma retratação, tímida, mas pública, e o dono, envergonhado, ofereceu o emprego de volta. Clara agradeceu com educação e recusou. Não porque quisesse devolver humilhação com desdém, mas porque o coração já apontava para outro lugar. Henrique propôs uma parceria inusitada. Um projeto de padarias comunitárias com formação profissional e preços sociais, começando exatamente no bairro de Clara, com investimento dele e gestão de gente da comunidade. Pão de verdade, alguém sugeriu. Clara gostou. Pão que não humilha, ela completou. A primeira unidade nasceu onde antes havia um depósito abandonado. As paredes receberam mãos de tinta, as prateleiras receberam histórias. Dona Elza ganhou uma cadeira confortável perto da janela, onde o sol da manhã entrava sem pedir licença. O tratamento dela, agora garantido, começou a fazer efeito visível. A cor voltou ao rosto, o sono deixou de ser batalha. Clara, que sempre fez muito com pouco, agora podia fazer muito com muito, e descobriu que responsabilidade também é uma oração. Empregou Diego como mestre de forno, trouxe Soraya para dar oficinas de direitos básicos aos alunos do bairro, convidou a Associação São Miguel para formalizar a seleção de bolsas de curso. Na inauguração, a fila não era de fome, era de expectativa. Henrique aparecia vez ou outra, sem comitiva. Vinha de carro simples, estacionava longe, entrava pela lateral. A equipe já o conhecia, e os clientes, muitos, só foram descobrir quem ele era meses depois, quando uma matéria de jornal contou a história. Antes disso, ele era o Henrique do pão que cresce certo. E, em conversas francas com Clara, ele foi desfazendo uma carapaça antiga. Contou dos dias em que acumulou prêmios e perdeu encontros, dos números que inflavam o relatório, esvaziavam a casa. Riu do próprio medo de se apegar. Nunca é tarde para reaprender, ele disse, com uma verdade que não parecia ensaiada. Otávio, por sua vez, conheceu o outro lado da moeda. Respondeu pelos desvios, pelas difamações, pelas coações. Passou a andar com as mãos frias, a boca seca, descobrindo que poder sem integridade é areia movediça. A cidade inteira aprendeu olhando. Arrogância pode até abrir portas, mas a verdade, quando chega, fecha as que não prestam. No bairro, o pão de verdade virou o ponto de encontro. Crianças saíam da escola e paravam para assistir a massa crescer nos fornos de vidro. Idosos iam conversar sobre futebol e remédios, e saíam com pão quentinho e encaminhamento para cheque UPS em mutirões que a própria padaria financiava. Jovens aprenderam a assar, a servir, a fazer contas, a administrar um caixa sem medo de acusação. E, uma vez por semana, Clara mantinha um ritual. Pegava uma cestinha, colocava ali 6 pães pequenos, saía pela rua e os entregava a pessoas que, de um jeito ou de outro, o mundo tinha tornado invisíveis. Não por caridade performática, mas por memória. Em um desses dias, a chuva começou de repente, e Clara, rindo, ficou molhada até os ossos. Henrique, ao lado, ofereceu o casaco. Ela recusou, mas aceitou o guarda-chuva. Aprendendo a dividir o peso, ela comentou. Aprendendo a somar, finalmente, ele devolveu. Numa tarde de sol, Dona Elza pediu que todos se aproximassem. Olhos brilhando, mãos ainda frágeis, voz firme. A riqueza que a vida me deu não foi o dinheiro que a gente nunca teve.
Foi a filha que eu tenho e as pessoas que chegaram por causa dela. Não deixem o pão de vocês virar só produto. Que seja sempre símbolo. Clara assentiu, guardando mais aquela frase na parte iluminada da memória. À noite, sozinha no escritório recém-arrumado, abriu a primeira planilha da padaria. Os números entravam e saíam, as células ganhavam fórmulas, e ela, que sempre decorou o mundo, decidiu que agora também o organizaria. Riu ao lembrar que, um dia, alguém disse que memória é falível. Descobriu que o que é verdadeiro se escreve no coração com tinta que a chuva não leva. De vez em quando, alguém ainda vinha perguntar, com curiosidade e sabor de fofoca. Mas é aquele mendigo bilionário, hein? Era teste. Clara respondia com doçura. Não era teste. Era encontro. E, no fundo, todos sabiam que os encontros que valem a pena são os que mudam o jeito da gente ver. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precise lembrar que integridade vale, e conta nos comentários o que ficou para você. Uma palavra, uma imagem, um gesto. A sua interação mantém esse projeto vivo e ajuda mais pessoas a acreditarem que, mesmo quando a injustiça berra, a justiça sabe esperar a hora de falar. Porque, no fim, a chuva passa. E o pão que a gente reparte é o mesmo que nos reconstrói. Quando a bondade encontra coragem, até o bilionário descalça o orgulho para caminhar junto.